Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Um ótimo domingo a todos vocês. Tamo junto aí pra mais um giro de notícias da Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos comentar algumas coisas aqui sobre o mata-mata da Copa, que começa amanhã. Quero saber a sua opinião, o que você tá achando desse jogo amanhã do Brasil contra o Japão. E também trazer infos do Verdão aqui. O Palmeiras já está treinando. Onde está o Abel Ferreira? O Palmeiras se reapresentou dia 24, o Abel até agora... nada. Quando que o Abel vai chegar, hein? Já tem gente reclamando disso. E também aqui para falar sobre dois jogadores. Sobre o Luan, que disse que pretende voltar ao Palmeiras. Já vou explicar para vocês o que disse o nosso ex-zagueiro. E o Maurício. O Maurício tem proposta da Atalanta de mais de 100 milhões de reais. O Maurício é um jogador que eu venho falando aqui para vocês que... receberia a proposta, poderia ser vendido pelo Palmeiras. A gente vai falar também sobre isso aqui. E você que tem carro, moto, caminhão, galera, se você tem algum débito para pagar, você pode pagar no Gringo. Vai no primeiro comentário na descrição, baixa o aplicativo que é grátis e você pode pagar seus débitos em até 12 vezes no cartão. Se você não pagou seu IPVA ainda, você já tá muito atrasado, mas o Gringo pode te ajudar. Você parcelando a partir de 10 vezes, usa o cupom VERDÃO20, faz o download grátis, deixa no seu celular o Gringo amigo do motorista, galera. Você não precisa sair de casa para resolver nada, burocracia, sair. Você com o aplicativo você puxa todos os seus débitos colocando simplesmente a placa do seu veículo. A partir de 10 vezes usa o cupom VERDÃO20, vai ter 20% de desconto e 12 vezes o cartão para facilitar. O Gringo, o aplicativo credenciado do Detran, então você tem a total segurança para fazer os seus pagamentos, beleza? Galera, só uma coisa aqui, antes dos giros de notícias do Verdão, o Ancelotti cantando o hino da seleção brasileira foi algo que chamou a atenção. Ele foi perguntado, ele falou: sou parte desse país nesse momento, como torcedor eu torço pro Brasil e cantar o hino é super normal. O Ancelotti que deve falar uns 14 idiomas, pelo que eu ando vendo. E amanhã o Brasil enfrenta o Japão. Lembrando que agora chegou a fase 16 avos de final, o Japão tá confiante lá do outro lado. Eu acho que vai ser um jogo duro, viu, galera? Acho que vai ser um jogo complicado, acho que não vai ser um jogo fácil. O Brasil vai sofrer nessa partida, mas eu acho que o Brasil acaba passando, viu? De verdade, pelo menos. Porque assim, eu penso que a fase final da Copa do Mundo tem muito fator psicológico também. Então assim, o Japão, ele não é tão acostumado assim em decisões. Claro que o Brasil perdeu pra Croácia na última Copa. Então tipo assim, sabe? Por mais que a Croácia seja um time chato ali, que eliminou a Inglaterra, tudo. Mas não era uma equipe tecnicamente muito boa. E acabou eliminando o Brasil chutando uma bola no gol. Ano passado, aquela Copa foi complicada. Obrigado, viu, Casemiro, por não ter derrubado o Modric. Acho que vai ser um jogo duro, mas o Brasil passa. O que vocês acham? E o Ancelotti deve ir com o mesmo time que jogou contra a Escócia. Lembrando que acabou agora a África do Sul e Canadá. O Canadá já está nas oitavas de final. Vai enfrentar o vencedor de Holanda e Marrocos. Esse jogo aí vai pegar fogo amanhã, hein? E também amanhã tem Paraguai e a Alemanha. Os jogadores do Uruguai, o Piquerez e o Emiliano Martinez, só vão se apresentar no próximo final de semana. Eles vão ganhar alguns dias de folga, porque já emendaram o Palmeiras junto com a Copa do Mundo. O Piquerez está trabalhando em vários períodos, não sei há quanto tempo. Então eles vão ter uma folga para poder descansar depois dessa Copa e depois sim se juntar aos demais na academia de futebol. O Piquerez ainda está no processo de recuperação. O Uruguai pretendia usar ele na fase final, na fase mata, mas o Uruguai acabou voltando para casa e o Martinez também. Lembrando que o Martinez tem uma sondagem do Betis, vamos ver se isso vai virar proposta. E o Betis acabou renovando o vínculo do Robson, zagueiro da base do Verdão, com o passe fixado. O Betis acertou até o final da temporada 27 e o passe fixado ali está em 3 milhões de euros por 50% do passe. Não tem espaço para todos os garotos da base, isso nós já sabemos. Abel Ferreira ainda não se reapresentou. E lá nos grupos de membros do Verdão Sempre, outros grupos aqui, a galera já tá cornetando, falando: pô, cadê ele? Ele deveria ter voltado antes. Ó, galera, eu vou ser bem sincero, tá? Eu acho que isso aí vai dividir opiniões sobre se ele tem que voltar junto com o elenco ou não. Eu acho assim, ele deveria ter voltado. O elenco voltou no dia 24. O João Martins tá aqui, o Castanheira tá aqui, os outros assistentes. Pelo que eu estou sabendo, parece que ele volta amanhã, tá? Então ele vai voltar 5 dias depois dos outros. Isso é um acordo entre ele e a Leila, galera. Se a Leila liberou, o que nós podemos fazer? Eu acho que a Leila não deveria dar todos esses privilégios. Opinião minha, sabe? Eu acho que deveria se representar junto com o elenco. Acho que seria um negócio legal. Mas a Leila libera, a Leila deixa ele tranquilo. Então você vai voltar amanhã, terça, quarta.
dentro do Palmeiras não vai acontecer absolutamente nada, mas ele é aguardado, pelo que eu sei, amanhã na academia de futebol. Mas não vou ficar muito surpreso não se ele só voltar terça, quarta-feira, porque é um acordo que ele tem com a Leila libera, então ele vai fazer o quê? E segundo o que falaram, ele teve um período maior, porque o futebol brasileiro é desgastante, ele se desgasta demais e tem um tempo maior para se recuperar para o restante da temporada 2026. O Flaco Lopes deu uma declaração ontem após o jogo da Argentina, dizendo que tá gostando do que viu do Brasil e espera que tenha uma semifinal Brasil e Argentina. Ele falou que gosto do Brasil, vocês sabem por quê, ele atua no Palmeiras e diz que o Brasil vem atuando bem, mas quando for Brasil e Argentina, claro, ele diz que espera que dê Argentina, mas ele acredita que seria muito bacana, ele torce muito para que dê uma semifinal Brasil e Argentina. Será que ele tá querendo isso mesmo? Ou será que é só fala isso só ali nas câmeras e... Não sei. Tava vendo alguns argentinos comentando que os caras gostam do Neymar pra caramba, né? Meu Deus do céu. Bom, e sobre o Maurício, galera, saiu uma informação hoje, o Maurício, que é um jogador que está ainda na Copa do Mundo, junto com o Sousa e o Gustavo Gomes, que a Atalanta fez uma proposta de 18 milhões de euros. Então, fui atrás dessa informação, galera, não consegui confirmar com ninguém se essa proposta chegou no Palmeiras de verdade. E aí já tem gente falando, pô, é pra vender e tal. Se o Palmeiras recebesse uma proposta de 18 milhões de euros da Atalanta, se dependesse de mim, eu venderia. Eu acho que é um valor ali que dá pra você vender o Maurício, é um valor bem considerável. Mas tem que ver se essa proposta chegou mesmo, galera. Porque senão a gente fica começando a opinar em cima de coisas que não aconteceram. Sondagem, se essa proposta chegar mesmo, a gente vai ficar sabendo. A gente vai ficar sabendo com toda a certeza. A Atalanta que gosta de contratar jogadores jovens para depois revender. Tem a Roma, por exemplo, que está de olho no Danilo, mas a Roma não fez proposta pelo Danilo ainda. Então a Atalanta é a mesma coisa. Então os times começam a observar, perguntam, fazem uma sondagem e depois sim podem apresentar uma proposta oficial pelo jogador. Então não consegui confirmar essa proposta pelo Maurício não, tá? Repito, por esse valor eu negociaria o nosso meia. E o Luan, galera, nosso ex-zagueiro da Sociedade Esportiva Palmeiras, que tá lá no Toluca do México, fala com muito carinho do Palmeiras, que o Palmeiras é um time que ele guarda no coração, que foi multicampeão aqui. E ele fala do desejo de voltar ao Palmeiras, não como jogador, sim para ser técnico. Ele que já tem o curso da CBF, tudo, o Abel já até chegou a falar que ele acredita que ele vai ser um futuro treinador. E o Luan diz que pretende um dia, quem sabe, trabalhar no Palmeiras. Ele tem essa vontade, pelo carinho e respeito que ele tem pela torcida, então... Pode ser que o Luan futuramente apareça aí na comissão técnica da Sociedade Esportiva Palmeiras. O que vocês acham? O Luan é um cara que realmente gosta muito do Palmeiras, tem muito respeito pelo Luan, porque ele foi um cara que chegou aqui, sofreu muitas críticas, foi extremamente criticado numas fases aqui no Palmeiras e ele sempre respeitou muito o Palmeiras. Então isso daí eu tiro o chapéu para ele. Foi mal em alguns momentos, mas também foi vencedor. E foi importante em conquistas que nós tivemos. Eu tô vendo aqui que na opinião do supercomputador aqui da Opta, o Brasil tem 69% amanhã contra o Japão, a Alemanha 80% contra o Paraguai e a Holanda 60% contra o Marrocos. Na minha opinião vai acabar acontecendo isso aqui mesmo, pelo menos esses são os meus palpites. Vamos ver. Amanhã eu volto aqui com o pós-jogo de Brasil e Japão. Eu só sei que o Brasil tem que marcar o Kojiro Hyuga e o Oliver Tsubasa. Se não marcar esses dois aí, vai dar ruim. Quero ver se vocês lembram o nome desse desenho aí. Um abraço, galera. Tamo junto e entreguei a idade também, né? Depois de falar desse desenho aí, pô. Tamo junto, galera. Ótimo resto de domingo. Boa semana. É nóis.